Olá. Uma parte do curso de História da Igreja Brasileira está bastante calcada no livro do Émile Léonard, especialmente no início. O Émile Léonard foi um historiador francês, um historiador já bem reconhecido na França, quando decidiu vir para o Brasil fazer parte de um grupo de franceses que ajuda na criação da área de humanidades da USP. Então, em torno ali do ano 50, o Émile Léonard esteve no Brasil por algum tempo, uns 3 anos, trabalhando ali, na USP. E ele pesquisou o protestantismo e escreveu essa obra que se tornou clássica, sobre o protestantismo brasileiro, né? Com esse título, O Protestantismo Brasileiro. Claro que hoje a gente tem que ler a obra, guardando aí as proporções, o tempo dele, tudo. Mas, além de ser um historiador reconhecido, Émile Léonard era reformado, ele era da Igreja Reformada na França. Então, ele olha a partir desse olhar. E ele interpreta o que ele chama de crises internas, que é a unidade 10 do nosso plano de ensino, as crises internas do protestantismo brasileiro. E ele tem 2 capítulos no livro dele que ele vai falar sobre essas crises internas. O capítulo 5º, ele gasta para falar do presbiterianismo, e depois o capítulo seguinte ele fala mais dos batistas. E essas 2 denominações, na realidade, representam assim um modelo para o que aconteceu no protestantismo brasileiro em geral, mas essas 2 denominações tiveram crises internas de fato agudas, né? E em torno do que nós podemos chamar de emancipação, de como as igrejas se emancipam do trabalho missionário, das igrejas mães, vamos dizer assim, né? Quando as igrejas foram estabelecidas no Brasil, uma das questões que elas tiveram que resolver no bojo do processo missionário mundial é a questão das relações entre elas, entre as diversas denominações diferentes. E elas acabaram traçando algumas estratégias de trabalho que não competissem umas com as outras. Por exemplo, o Gonzalez vai citar um plano que foi assinado aqui no Brasil entre os presbiterianos e os metodistas no ano 1900, e que era um plano que tinha já um esboço, que já tinha um padrão de um que foi assinado no México entre as denominações protestantes lá. Então, por exemplo, ele transcreve um trecho desse documento que foi assinado. Então, nenhuma cidade com menos de 25.000 habitantes será ocupada por mais de uma denominação. O que eles estavam preocupados aí? Em não competir, mas mais do que isso. Por que nós vamos gastar esforços para que 2 denominações trabalhem numa cidade assim, que naquela época podia ser chamada já uma cidade média, quem sabe, de média para pequena, a gente pode enviar obreiros para a cidade que não tem ninguém. E esse plano, então, previa transferência de membros com muita facilidade entre as denominações, inclusive incentivando para que, se um metodista mudasse para um lugar com menos de 25 habitantes que tivesse presbiterianos, igreja presbiteriana,
que então ele se integrasse à igreja presbiteriana, e vice-versa. Então, veja que é uma coisa interessante, que está no bojo da ideia do trabalho missionário, faz parte da base do trabalho missionário. E aí, o Leonard vai dizer que havia um problema com relação aos missionários. Os missionários exerciam uma tutela muito grande, muito intensa sobre as igrejas, vamos chamar assim, de nativas. Então, eles controlavam as igrejas, controlavam as escolas. Então, os missionários queriam exercer um controle muito grande nisso, e isso começa a dar alguns problemas. Entre os presbiterianos, há um grupo de presbiterianos que começa a discutir se esse domínio dos missionários era salutar para a igreja brasileira, ou se prejudicava a igreja brasileira ganhar uma maturidade. Então, esse conflito vai ficar muito claro na questão das escolas, dos colégios e do seminário, da escola teológica. Então, quando foram estabelecidos seminários, ou quando foi estabelecido o primeiro seminário, né, ainda lá no século XIX, e foram estabelecidas escolas em várias localidades, os presbiterianos brasileiros querem ter um domínio sobre o seminário. Por quê? Porque querem dominar a educação teológica, a forma de ensinar, para que os pastores, os novos pastores, ganhassem uma consciência, vamos dizer, nacionalista e não dependente dos missionários. E aí os pastores presbiterianos nacionais começam também a dizer, estamos gastando muito dinheiro com escolas, era mais adequado a gente gastar dinheiro sustentando missionários no campo e não tanto escola. Os missionários argumentavam que a escola tinha uma capacidade evangelística também. Na cabeça dos missionários, a educação era parte do processo evangelístico. E o Mackenzie College foi precedido pela escola americana, lá em São Paulo. A escola americana já começa a ganhar áreas de conflitos entre nacionais e missionários por causa dessa ideia dos nacionais, falar, olha, é um custo muito alto. E os missionários falam, não, mas a gente está evangelizando uma elite que pode ajudar a transformar o Brasil. Então, é uma questão aí colocada. Então, você vê, tem a questão do custo da educação e tem a questão da direção do trabalho. A direção deve ser dos missionários ou deve ser dos nacionais? Os missionários, dirigindo, podiam determinar para onde a verba ia ou não ia. E os nacionais queriam determinar para onde essa verba deveria ir. E queriam conduzir a educação teológica também. E nesse processo, você vai ter a entrada de uma outra questão que até metade da última década do século XIX não estava colocado, que era a questão da maçonaria. Então, a maçonaria se junta a essa questão da direção da igreja e da educação, e aí, então, vai complicar todo esse meio de campo, e nós vamos ver, então, um verdadeiro cisma entre os presbiterianos, que é quando vai surgir a igreja presbiteriana independente. É claro que, no meio disso tudo, o Leonard diz que havia uma boa dose de problemas
de problemas pessoais embutidos. Talvez o Émile Leonard tenha enfatizado demais a questão dos problemas pessoais, mas é claro que existem problemas pessoais aí, como em todos os aspectos humanos. O Leonard vai chamar a atenção que esse conflito que gera a saída dos independentes em 1903 vai ter uma tentativa de solução só em 1917, quando a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tinha sido organizada em 1910, assina um documento chamado Modus Operandi, com a missão, ou as missões, porque tinha a missão da Igreja do Norte e a missão da Igreja do Sul, assina esse documento chamado Modus Operandi, que estabelecia que o trabalho seria dirigido pelos brasileiros e estabelecia regras para como, quando e quem vai organizar a igreja, vai estabelecer campo missionário e tudo mais. O modus operandi, no início, funcionou meio que precariamente, mas, enfim, já era um passo. Depois, o Leonard vai falar de como, na Igreja Batista também, ocorreram problemas muito semelhantes, problemas, e aí o Leonard enfatiza, e parece que, de fato, os problemas pessoais na Igreja Batista ganharam contornos assim bem mais dramáticos até do que entre os presbiterianos, mas essas coisas semelhantes, eram muito semelhantes. A questão dos seminários, os batistas organizam um seminário lá em Recife, depois um seminário no Rio de Janeiro, aí tem a questão, quem é que vai dirigir o seminário, se os missionários ou se os brasileiros. Então, isso está muito presente, como também está presente a questão das escolas. Os batistas organizaram muitas escolas, os missionários batistas. E a questão foi a mesma dos presbiterianos. É correto, é lícito a gente gastar tanto dinheiro, ter tanto custo, né? E, por fim, também entre os batistas, vai surgir a questão maçônica. A maioria dos missionários vem de uma herança de maçonaria muito clara, muito óbvia, muito objetiva. Eles não tinham problema com isso. E muitos missionários, tanto entre os presbiterianos quanto entre os batistas, eram maçons. E eles não viam problema nisso, né? Mas, assim como aconteceu entre os presbiterianos, vai acontecer entre os batistas, e aí junto o nacionalismo, quem é que dirige a igreja, e etc. e tal, né? Quem é que ensina a teologia, é lícito ter a questão da escola, e aí os batistas começam a ter muitos, como os batistas são congregacionais, então você começa a ter muitos grupos se separando dos batistas e criando grupos ainda mais autônomos do que eles de fato eram. Então, isso é muito sério e muito interessante. Mas, apesar de todos esses conflitos, a igreja vai crescer. O Gonzales, eu falo tanto do Gonzales, o Leonard mostra como que a Igreja Católica, no início do século XX, tinha problemas graves de conduzir o seu rebanho, porque tinha poucos párocos, os sacerdotes eram poucos e centralizados e localizados em poucas regiões. Então, isso causa dificuldades de pastoreio para a Igreja Católica, e os protestantes acabam se destacando, assim, sendo atraentes, porque eles acabam atraindo uma população que estava um tanto assim desassistida, né? Um pouco longínquo. O Leonard,
Acho interessante que no grupo dos primeiros protestantes você tem, eu vou citar aqui literalmente o Leonardo, ele fala: regozija-nos o fato de que as classes liberais e o comércio sejam abundantemente representadas no protestantismo brasileiro de hoje. Por quê? Porque o protestantismo que começa no mundo rural, e ainda tinha muita gente no mundo rural, começa a se tornar mais urbano no início do século XX, e aí você vai ter grupos liberais e comerciantes que estão tanto no mundo urbano como no mundo rural, de qualquer forma, né? Mas ainda assim o protestantismo era mais rural, mais agrícola, mais de pequenos proprietários. Seria possível crescer nesse processo? Então, o Gonzalez tenta responder e mostrar que essas profissões liberais gerou um certo aburguesamento do protestantismo. Protestantismo que cresceu no que ele chama de rota do café. Por quê? Porque essa população rural era uma população que plantava café. E no final do século XIX, o café tinha crescido tremendamente e foi aumentando a fronteira agrícola, a fronteira agrícola foi crescendo, foi indo cada vez mais para o interior. E essa população, que era uma população livre, uma população que eram pequenos proprietários e comerciantes, era uma população que estava muito aberta para o protestantismo. E, de fato, acabou boa parte dela se tornando protestante. Então, vai nessa rota do café. Curiosamente, a gente tem o José Manuel da Conceição abrindo as portas da rota do café, né? Porque ele foi um pregador itinerante. Os metodistas, que trabalhavam muito, desde lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, como nós já sabemos, usavam muito o trabalho do leigo. O metodista se aproveitou muito disso, com a pregação leiga. E os presbiterianos e os batistas também se aproveitaram desse trabalho leigo para promover o crescimento do cristianismo, né? do cristianismo protestante, vamos assim dizer, né? O Leonard diz que tem um problema nesse crescimento, porque muitas vezes esse crescimento enfatizava muito a parte intelectual, né? A parte assim, por exemplo, entre os presbiterianos aderir à confissão de fé de Westminster, que o Leonard inclusive critica no livro dele. A confissão de fé de Westminster é uma coisa um tanto tardia, um protestantismo tardio, né? Vamos lembrar que ele era francês, né? E na França, a confissão de fé de Westminster, entre os reformados, não significou praticamente nada, né? E ele critica alguns aspectos da confissão de Westminster e critica o fato desse apego à confissão de fé de Westminster, esse aspecto mais intelectual, né, que os evangélicos citavam. E ele critica uma outra coisa. Como a gente é herdeiro do protestantismo norte-americano, então, no protestantismo norte-americano, muitas vezes o culto é chamado de serviço, né, de service. E aí ele percebe como que os protestantes brasileiros dão uma ênfase assim, no protestantismo, a ênfase no aprender e trabalhar. Então, você vai para a escola dominical para aprender, você tem os estudos bíblicos para aprender, e você tem um ativismo muito grande. O Leonard está falando isso na metade do século XX. Então, tem as sociedades domésticas, que fazem uma série de atividades, e coral, e isso e aquilo, né? E ele fala, então, enquanto no Brasil, os brasileiros, o protestantismo brasileiro,
tem esse binômio aprender e trabalhar. Na Europa, o protestantismo, especialmente a experiência do Leonard, né, que era o calvinismo, a Igreja Reformada Francesa, era adorar e orar. E então ele fala isso, não recriminando totalmente, mas fazendo uma certa crítica, né, a esse tipo de protestantismo, né? E uma crítica ao ativismo. Então, eu vou ler aqui uma coisa que ele fala. Uma tal atividade eclesiástica, muita coisa que se faz, absorve grande parte dos lazeres que podem ter os fiéis, contribuindo, assim, para uma segregação da sociedade. Olha que curioso. Já lá na metade do século XX, ele percebendo como que o protestantismo deu assim um aspecto de negar a própria sociedade brasileira, não está tão ligada à cultura. Então é isso. Um abraço, até mais.